que é animal inanimado, criar universo, expandindo-os de uma maneira assim que você fica pensando de onde que eles tiraram tanta ideia bacana, né? Elementos é o novo filme da Disney feito pela Pixar. Conhecemos aqui uma cidade fantástica, onde moradores do fogo, da água, da terra, do ar, vivem todos juntos. Nessa realidade, né, uma jovem do fogo tá seguindo os passos do pai, mas acontece algo que a desvia desse caminho, que a desvia desse propósito, fazendo-a repensar a sua própria vida, a sua própria jornada. O filme é dirigido por Peterson, que é o mesmo diretor de O Bom Dinossauro, e ele que também dublou e participou das animações de vários filmes da Pixar. O assunto central aqui é o tema imigração, né? O pai da jovem, da protagonista, imigra, né? O fogo, ele imigra para essa cidade que é cosmopolita, que é uma grande metrópole, mas que, mesmo grande, mesmo sendo uma super metrópole, é mais voltada ali para os cidadãos da água, e o fogo, ele tem que achar o seu espaço, né? Tenho gostado bastante dessas abordagens de falar sobre imigração ultimamente, porque parece um tema bem presente, né, nessa geração de diretores, de escritores, roteiristas, etc, né? E eu gosto daqui como é abordado, porque olha só como é, de certa forma, assim, um dilema interessante resolvido pelo texto. A Pixar geralmente usa aquele tropo, né, ou seja, uma estrutura narrativa baseado no voltar para casa, né? Toy Story, Divertidamente, Procurando Nemo em si, a volta para casa. Mas num filme que fala sobre casa, sobre cidade natal também, digamos assim, sobre origens, né? Não é esse o tropo utilizado. Não utiliza essa estrutura narrativa e vai, nesse caso, utilizar outra estrutura, que é a do Romeu e Julieta, tá? Esse ponto, se olhado assim a grosso modo, inicialmente, é uma proposta bem interessante. O problema é que proposta é uma coisa, a execução é outra, né? A execução, eu acredito que não é muito boa, assim como vários filmes da Pixar que se propõem, vários roteiros da Pixar, que se propõem a quebrar com esse tropo basal da empresa desde o seu início. E aí ela não consegue lidar muito bem ali com a forma de criar, de trazer, de mostrar essa narrativa, né? Todos os grandes filmes assim da empresa, baseados nessa estrutura, se deram muito bem, é só você perceber. E os que tentaram fugir um pouco, alguns, né, sempre tem uma exceção, mas em sua maioria não deu certo. Inclusive o outro filme desse diretor, do Peterson, que é O Bom Dinossauro, ele também tenta quebrar esse tropo do Volta para Casa, mas a bem da verdade é que não consegue ampliar os seus assuntos e não consegue, dada a nova estrutura narrativa, se encaixar muito bem, né? Enfim, eu não gosto da forma como o tropo, a estrutura narrativa Romeu e Julieta shakespeariana é utilizada aqui, porque eu acho muito simplória, muito simples e sem o elemento tragédia, porque não pode haver nesses filmes mais infantis aqui da Disney, essas animações e tudo, sem o tema tragédia, eu acho que a estrutura praticamente inexiste, né? Fica só a discussão sobre os diferentes namorarem, se relacionarem, o que quer que seja. Assim, ficam vários assuntos que poderiam, sei lá, esconder esse tema principal mais simples, vários assuntos ficam não explorados. Mesma coisa que acontece lá no Bom Dinossauro, né? A ideia é colocada muito bem, mas os assuntos não são tão explorados assim. É como se fossem ideias atrás de ideias, é como se fosse um filme escrito em tópicos, mas não chegam a fazer um texto em si, tipo, não chega a fazer um parágrafo em si, com começo, meio e fim, finalizando um assunto em específico. Isso é contraditório, de certo modo, porque a Pixar, eu percebo, ela vem lidando com um pouco mais de liberdade para tratar alguns assuntos, né? O Red foi assim, e outros assuntos também vem sendo dessa forma. A Pixar parece que tem uma liberdade que a Disney em si não tem nas suas animações, porque tem que seguir ali uma fórmula bem específica. Mas não sinto que essa liberdade que a Pixar geralmente tem é utilizada a contento aqui, sabe? Lá no Viva, né, A Vida é uma Festa, por exemplo, a gente tem o roteiro tratando sobre morte de uma maneira muito, muito inesperada para uma animação, muito inesperada para o público em específico, né? A gente vê Divertidamente também falando sobre melancolia, tristeza, nostalgia, mas Elementos não consegue achar essa pedra fundamental da sua história, sabe? Que não é a imigração. A imigração é
o gatilho. Não é o propósito, porque o propósito também é utilizado na busca por propósito, niilismo, etc. É utilizado também como gatilho. Não tem essa pedra, essa raiz muito bem estabelecida e tratada, né, depois. Chega a ser triste, porque essa liberdade que a Pixar vem claramente tendo cada vez mais, não tá refletindo num novo potencial, como a empresa já teve um potencial enorme ao tratar essa ideia do voltar para casa de várias maneiras diferentes. Então, sim, falta profundidade na exploração de temas como propósito, romance, imigração e a cidade em si. Eu acho que essa lente muito fechada apenas em 2 elementos, porque é estabelecido um grande universo, mas os elementos em si não são utilizados, são apenas 2 elementos, né? Eu acho que essa lente muito fechada e eles permanecendo, utilizando muito, necessitando muito do cenário, necessitando muito do todo, tornou o filme um pouco menor do que ele poderia ser se você pensasse-o como uma grande aventura, como uma grande jornada de literalmente sair de um ponto para chegar no outro. Então ele fica um pouquinho enclausurado ali em si e não consegue jamais se expandir, né? É o contrário do Divertidamente, que tem uma ideia muito boa, excelente ideia, mas ao traçar uma jornada, ao traçar um sentimento de aventura, ele consegue explorar aquele mundo ali em sua magnitude. Aqui não. O mundo não é tão explorado, apesar de ser bem estabelecido. Tem que se elogiar sempre a Disney com relação a esse lance de animar o inanimado, né? Ou seja, de estabelecer o seu mundo, de extrair ideias dos detalhes, assim. Um detalhezinho é tratado como uma grande ideia, como uma grande piada, ou às vezes como uma grande solução. Isso acontece nesse filme e acontece muito bem. Dá ritmo, inclusive, a um trecho ali que tem no centro do filme, que é o trecho mais aventuresco de todos, por isso que dá essa sensação de completude que falta a todo o resto do filme. Essa história segura demais esse entendimento de algo que a Disney e a Pixar fazem maravilhosamente bem, que é animar o inanimado, criar o universo e pegar os detalhes, expandindo-os de uma maneira assim que você fica pensando de onde que eles tiraram tanta ideia bacana, né? Em estilo, por exemplo, já que eu citei o Viva, o Viva ele tem um estilo muito marcado, né? Ou seja, ele traz ali uma cultura, um povo para dentro dessa história e marca muito bem esse estilo. Aqui o fogo parece ali os indianos, ora parece os gypsies, né? Eu não sei se é pejorativo ou não, mas os ciganos, se for pejorativo, por favor, me corrijam nos comentários, tá? Mas não pega essa cultura e entranha no estilo inteiro. Cria um estilo, anexa essa cultura a esse estilo, que faz sentido porque são imigrantes, mas mesmo quando aquele espaço se transforma, você não sente o mesmo peso que, por exemplo, tem a cultura mexicana, né? A cultura latina, você não sente a mesma coisa aqui no Elementos. Enfim, Elementos não atingiu o potencial esperado da Pixar, né? Sempre esperado, sempre vai ser esperado. São tantos filmes que atingem um potencial absurdo que todos os filmes daqui pra frente, 20 filmes, se 20 filmes não forem tão bons quanto os anteriores, ainda assim você vai esperar o potencial que um dia a Pixar já conseguiu atingir e conseguiu atingir recentemente em alguns outros filmes, né? Volta a falar sobre o Bom Dinossauro, porque ele traz essa reflexão que o potencial desse filme, do diretor do Peterson, tá mais por ali, num filme menor, mais restrito e mais simples, e não do que a gente realmente espera, ou pelo menos eu espero, da Pixar enquanto empresa, tá? Falta, utilizando aqui um trocadilho, um elemento muito marcante e muito diferente para que esse mundo se faça valer para além dos outros mundos, os outros universos, os outros cenários que a Pixar já trouxe. A ideia da química, né, de tratar o lance da química, cara, surge como uma boa discussão, mas não vai além disso. A história é muito fechada, a lente é muito pequenininha, muito focada, digamos assim, e a sensação final é de que tema e assuntos são desperdiçados ao longo aí dessa jornada. Um ou outro que é, de fato, contemplado. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, deixa um like, né? Se você gostou de algum tema aqui, de algum assunto aqui, faz isso. Deixa também o seu comentário. A gente se vê numa próxima. Um forte abraço em vocês e tchau.